Bom dia, pessoal, tudo bem? Por que eu gosto de falar sobre fé? Porque a gente sabe que a fé, como diz a própria palavra em Hebreus 11 a seguir, ela vai falar sobre um fundamento, que a fé é a nossa base, é o nosso alicerce para que nós venhamos ter condições de permanecer de pé diante de todas as nossas adversidades. Por isso que a própria palavra em Hebreus mesmo, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, Deus não se agrada quando você quer conquistar alguma coisa ou se aproxima dele, mas você não tem fé. Você diz que tem fé, mas você não acredita naquilo que você está pedindo em oração, naquilo que você está fazendo. Então eu acredito que seja por isso que muitas vezes as pessoas não alcançam aquilo que desejam, aquilo que buscam, porque simplesmente elas não creem que vão alcançar. Mas a fé é o contrário, a fé age ao inverso. A fé, ela crê que já recebeu antes mesmo de se materializar. Porque tudo eu acredito que começa no mundo espiritual e se materializa no mundo físico quando você tem fé. Por isso que eu gosto muito de falar sobre a fé. E se a nossa fé for como um grão de mostarda. Por que grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é a menor semente que existe. Que nem aquele bichinho que entra para dentro da semente, ele consegue entrar dentro dela, ele não consegue destruir. Ou seja, se a tua fé for como um grão de mostarda, ela será uma fé indestrutível, será uma fé inabalável. Por isso que no capítulo anterior, no capítulo 10, a Bíblia vai falar, as escrituras, vão dizer sobre os heróis da fé. São muitos nomes, mas nós poderíamos falar aqui de Moisés. Eu gosto muito de falar sobre Moisés, que Moisés, ele creu na chamada de Deus. Ele olhava para si mesmo e ele via que ele não tinha capacidade. Mas quando você crê, quando você tem fé naquilo que Deus falou para você que ele iria cumprir, significa que você vai alcançar o seu objetivo, que você vai chegar mais longe. Eu sempre gosto de dizer que muitas vezes, ou por que não dizer em muitas oportunidades, nós iremos andar por lugares onde muitos não irão andar porque não creram. Nós iremos ver o que muitos não verão porque nós cremos mais. Ou seja, você teve mais fé para acreditar que você conseguiria chegar mais longe. Então fé é você crer antes de receber. Porque a Bíblia vai dizer que na galeria dos heróis da fé, que Abraão, que é conhecido como o nosso pai da fé, não é? Porque ele saiu sem saber para onde ele iria na visão humana, mas ele sabia para onde Deus o estava levando. Então ele creu no seu chamado, ele creu na palavra que Deus deu para ele e no objetivo que Deus colocou no seu coração. Então tenha fé, com certeza você vai chegar muito mais longe. Bom dia para vocês.